bem-vindo ao canal de Estudante de Áudios. Para aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos. E a finalidade desse canal é ajudar todos aqueles que estão começando nesse mundo do áudio. E dando hoje continuidade à série da edição secreta na edição de áudio, hoje nós iremos conhecer o segredo da edição de Ed Klamer, tanto na mixagem como na masterização com o uso de fita, tanto na parte analógica, assim como na digital, que lógico que é a que nos interessa. Faremos isso porque aqui é um canal de estudante em duas etapas. A primeira eu vou falar a teoria e a segunda passaremos para a prática. Eu vou trazer todo esse processo desse mundo do Ed Klamer para o nosso mundo digital, como nós veremos na prática. Primeiro eu vou falar sobre o personagem do estudo de hoje, Ed Klamer. Ed Klamer é um produtor e engenheiro de áudio muito procurado pelos artistas top, realizando produções para as Beatles, David Bowie, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stone, Dionne Warwick, entre muitos outros. Se eu for citar aqui, é uma infinidade de artistas que o procura porque acha nele um potencial diferente, o som dele tem um toque diferente. Assim como acontece hoje em dia com a gente que está estudando áudio, que está começando do zero, o Ed Klamer aos 19 anos começou a gravar em sua própria casa, não tinha estúdio, então na sua própria casa ele fez seu primeiro disco na época usando um gravador de fita. E a sua paixão pelo áudio e pelo gravador foi tão grande que o fez estudar muito, fez pesquisar muito, e ele se tornou um mestre nessa área. E como nós já sabemos, no final de 70, no início de 80, o que aconteceu? A fita de áudio era a única opção como meio de gravação. Por quê? Ou se usava a master do vinil direto, que era mais difícil o processo, ou usava o gravador, que pelo menos podia apagar, poderia ter erro, coisa que não poderia acontecer no vinil. Mas aí vem com a pergunta, senhor, se todos os produtores daquela época tinham o mesmo recurso, tinham os gravadores de fita, o que fazia a produção de Ed ser diferente? O segredo, senhores, em qualquer área da vida que você queira atuar, é o conhecimento. E Ed Klamer pesquisou até encontrar uma fita correta. Ele ia na época na 3M e pesquisava uma fita, porque eu vou explicar isso mais à frente, conforme a gente for entrar mesmo na prática, lá eu vou explicar isso aqui. Ele modelou as modulações mecânicas e magnéticas, fez adaptação até encontrar uma coloração perfeita para a sua edição. Eu digo edição porque, além do gravador, ele associou ao gravador uma cadeia de processamento junto com o uso de um console chamado Helio na época, que era top de linha, vinha com as ferramentas poderosas naquela época, que tinha EQ, tinha os compressores, e aliada à saturação de válvula e ao reverb de mola, como eu já expliquei num do nosso estudo aqui. Então isso fez com que ele realmente se tornou diferencial dos outros. Os outros só pegavam aquilo conforme fez, conforme a indústria fez e gravava em cima. Ele não, ele procurou saber a fundo o que estava acontecendo, o porquê de cada coisa, e fez a modificação que ele julgou necessária. Eu já não sei se eu estou traduzindo o nome corretamente, de todos os que eu falei aqui, internacionais. Mas se eu não tiver, eu peço perdão, que nem o português eu falo, em razão dessa minha língua presa. Então, vamos nos focar então na matéria. Então, o que aconteceu, senhores, com o tempo? Com a chegada da era digital, Ed Klamer se sentiu um pouco perdido, que ele estava acostumado àquele mundo dele. Aí o que aconteceu? Com os binários que funciona dentro da lógica digital, ele não tinha o calor do analógico. Aí ele começou a pensar, eu tenho que trazer o calor analógico para o digital. E assim ele começou a enfadada pesquisa sem conseguir êxito. Nesse ponto surgiu a empresa chamada Wave, que comprou a ideia e uniu uma série de engenheiros como Bob Wilson, John Henry, entre outros. E após muito fracasso, chegaram finalmente a uma conclusão. Foi uma ferramenta da Wave hoje em dia, Klamer Master Tape, que outras empresas também copiaram. E em cima dessa ferramenta que nós vamos entender todo o processo do Ed Klamer. Para agilizar, eu já abri aqui a minha DAW, que é o Sonar X3, mas para aqueles que usam outra DAW, eu devo lembrar que esse processo serve para qualquer DAW. Pro Tools, Nuendo, Cubase ou qualquer outra DAW, o processo só que vai mudar é a posição onde coloca as ferramentas. E também para agilizar o processo, eu já deixei a ferramenta aqui, qual vou abrir agora, que é essa. E essa ferramenta, ela é baseada na máquina de fita de válvula Ampex 350, só com as modificações feitas por essa turma de engenheiro
encabeçada pelo Ed Klemmer. Então a partir de agora eu vou começar a fazer um tutorial e um estudo, porque aqui é um canal de estudo, porque eu acho que o importante não é só você fazer as coisas por cópia, é você entender o porquê de cada botão que está aqui, o porquê que se chegou a essa conclusão. Então nós vamos entender o porquê de cada para poder entender todo o processo do Ed Klemmer. E foi como eu cheguei a muitas conclusões assim na vida, porque eu estudei o porquê e em cima daquele porquê eu fui criando metodologia, foi como um método que eu usei aí num dos estudos atrás aí, né, que eu falei daquele negócio do reverb. Vendo um motivo, você consegue definir o seu próprio mecanismo, o seu próprio processo para o trabalho. Vou falar primeiro dos botões aqui de cima, que não tem nada a ver muito com o processo, né? Rapidamente. Aqui é para você voltar a algo que você tenha feito ou desfazer. Aqui é sempre o último movimento que guarda, você loga, você salva, então fica o nome aqui da única coisa salva que você fez aqui e resolve salvar. Aqui é uma comparação que você pode fazer entre A e B, você faz um tipo de configuração, depois faz um B, um segundo, para comparar entre dois tipos. Aqui é para logar presets do Ed Klemmer, que ele fez para baixo, bateria, guitarras, masterização, vocal, fazendo isso aqui como delay e outros. E, por fim, para salvar. E aqui essa interrogação é para abrir o tutorial, é o manual dele. O primeiro botão é Speed IPS. Speed, como nós sabemos, é uma sigla que quer dizer velocidade. IPS é a sigla usada de uma velocidade. A que velocidade nós estamos referindo? A velocidade que a fita passa em cima de um cabeçote. O carro passando por uma estrada é medido em quê? Em quilômetro. Tantos quilômetros por hora. E a fita passando em cima do cabeçote de gravação é dada em IPS. E se descobriu Ed Klemmer o seguinte, que a velocidade em que a fita passava em cima do cabeçote de gravação influenciava em muito as frequências, que quando passava numa velocidade mais baixa, ela tendia a ter menos ruído, logicamente, que é menos atrito, maior fidelidade e um aumento das faixas agudas. E quando botava ela mais rápida, ela tendia a ter mais para as altas frequências. Então assim ele já começou a comandar a coisa. Quando ele queria editar, por exemplo, algo que fosse mais agudo, ele usava numa baixa velocidade. Quando ele queria, por exemplo, usar essa ferramenta no baixo, ele usaria uma alta velocidade. E assim ele, na fita mesmo, através do próprio programa de fita, ele começou já a controlar. Por isso que botaram duas velocidades. Então, senhores, já que com esse botão já podemos entender uma coisa. Se nós temos uma mix com um monte de instrumentos mais baixo, boom, instrumentos mais graves, ou você quer uma mix com mais push mais grave, você vai usar uma velocidade maior, 7.5 IPS. Agora, se você quer usar muitas guitarras, a voz depende, se a voz for grave, você quer valorizar mais o grave da voz, usaria em 7.5. Se fosse uma voz mais média, você usaria mais para baixa velocidade. Então aqui já começamos a ver como está funcionando a coisa do Ed Klemmer, o processo. E para termos certeza disso, eu vou aqui habilitar. Vamos ouvir primeiro com uma baixa velocidade. E vocês vão ver, se você estiver com seu fone de ouvido aí, que vai se tornar mais aguda. E para verificar isso, vamos ouvir então essa mix primeiro sem a ferramenta. Vou tocar. Agora usando 1.5 de IPS, ou seja, mais aguda. Agora vamos ouvir ela com mais grave. Próximo botão é o bias. Para falar sobre esse botão bias, eu teria que ser muito técnico, falar de corrente de inversão que chegava de tensão zero. Então o campo magnético do cabeçote tinha que criar uma corrente de polarização. Vamos tentar fazer a coisa de uma forma bem mais simples. Acontecia o seguinte, certas frequências chegavam a um ponto que não conseguia, o cabeçote não conseguia gravá-la, que chegava a um pico máximo e ela não conseguia gravar e com isso despolarizava um pouco o cabeçote. Então o que se chegou
chegou à conclusão: colocar ultrassom, que era uma frequência de 400 kHz a 150 kHz, e isso polarizava de novo esses cabeçotes, para ele poder realmente melhorar a qualidade e não parar de gravar. E o Clement descobriu o over. O over é o quê? Tudo que é over é demais. Ele botou um acréscimo de mais 3 dB nessas frequências, e com isso o que acontecia? Gravava-se melhor. Então esse já foi um diferencial. Olha como as coisas diferenciam, tanto lá no Speed como aqui no BIA. Então ele criou isso. Então o over é isso, porque a máquina normal era o nominal, e ele criou o over, porque às vezes você quer usar essa máquina como se fosse normal, mas ele criou isso porque viu que o som era melhor. O monitor e répro, ele quer dizer o que é isso? É para que você veja antes, sem efeito, vê que some, e com efeito. A monitoração aqui seja feita antes, como está saindo, e como está saindo depois, aqui, você olhando visualmente. Também não é muito usado. Você vai sempre deixar ele ligado, que você quer saber as coisas, como está indo com todos os processos funcionando, né? Sem processo. Senão você não colocaria aqui a ferramenta. Vamos para aqui agora, para o nosso VU. Aqui também não tem muito o que se falar. Você aqui tem entrada e saída. Você vai monitorar ele como está entrando. Não há muito também o que se dizer. Você vai sempre botar a entrada para você saber o que está acontecendo, né? O que está saindo depois. O que, aliás, isso aqui agora nós vamos entrar nesse botões aqui, que tem muito a ver com isso aqui. E é de muita importância para que você não faça erro ao usar essa ferramenta. É esse botão associado a esse. Senhor, esse botão aqui é o nível que vai para o gravador e o nível de saída. Pode ver que ele tem aqui um link que interliga as duas chaves. Por quê, senhor? Porque a mesma quantidade que você botar para gravar tem que estar também de saída, sendo um lado positivo e o outro negativo. Por quê? Se você usar essa chave indiscriminadamente, vai haver problema. A primeira coisa que você tem que saber é você fazer o seguinte: escuta o ponto mais alto da sua música, olha para o VU aqui e coloque, vem mexendo aqui, movendo essa chave até que chegue a mais ou menos 5, fica aqui oscilando entre 5 e 7. Porque se tu usa demais, vai saturar e tu vai estragar o seu som, como vamos ver agora. Vê que quando fica oscilando aqui no 5, podendo ir um pouco só nos picos mais altos, rapidamente voltando, vê como o som realmente melhora. Se tu bota demais, estraga. Se bota de menos, não tem um papel tão importante. Só vai dar uma pequena cor. Então você use sempre preocupado com isso. Vê a parte mais alta da música, vem aqui e deixa oscilando entre 5. Vamos para os outros botões. Vamos ao fluxo. Fluxo, antigamente existia vários tipos de fitas. Então tinha fita que ela tinha assim maior capacidade de gravação, outra já tinha menos capacidade de gravação. Então ele colocou isso aqui mais como uma lembrança. Ele podia deixar um valor fixo que fosse assim excelente. Mas quanto mais fluxo você bota, quer dizer, seria assim, quanto mais, como se botasse assim, o sample rate e o bit. Quanto mais sample rate e bit, melhor é a qualidade do áudio. Quanto mais fluxo para a fita, melhor qualidade teria. Ou seja, assim, como se fosse um volume, mais processamento, mais informações, que melhor dizendo, seria gravado na fita. Essa parte é bom deixar entre 185 e 250, podendo aumentar um pouquinho. Essa parte vai depender muito do seu ouvido. Vamos aqui testar para ver. 250. Lembrando, senhores, que também acontecia nessa época o seguinte: se tu aumentasse demais esse número, a fita não ia aguentar e ia saturar. Por isso que é bom usar o ouvido. Só se lembrete, como nós vamos ver agora, olha. O outro botão, senhores, ao lado é o ROM e Flutter. Espero que a tradução esteja correta. Isso aqui, esses dois nomes representam, senhores, duas coisas que era naquela época uma coisa muito ruim. O que era isso? Era imprecisões que era causado, pela velocidade de rotação, que às vezes, né, cansava, travava um pouco, porque às vezes a fita estava mais pesada, depois ele ia ficando mais leve, então
tinha sempre um certo atraso, um certo problema de atraso devido a esse peso da correia passando ali. E o segundo era causado pela própria vibração causada pelo mecanismo, né, rodando ali, causava essa vibração. Então, às vezes o que acontecia? O sinal chegava de forma bem precisa, às vezes ele ficava um pouco impreciso. Isso aqui é para matar a saudade, né, do Ed Kramer. Ele quis matar a saudade e deixar. E é outra coisa também que você deve botar sempre, que não é tão desejado, deixar o mínimo, apenas para deixar um certo sabor, às vezes, do nostálgico daquela época. Eu vou tocar aqui para que vocês possam entender. Conforme você bota aqui, você não vê o efeito na hora. Por quê? Porque as fitas às vezes demoravam um pouquinho, dava aquele travamento e continuava. Então o som, ele não é que o som vai ficar travando. O efeito ficava um pouco menos certo período, depois crescia de novo. Eu vou fazer aqui bem drástico, vocês vão entender. Vê que a flauta ela fica com um pouco mais de vibrato devido às vibrações dessas duas variações de problemática que tinha nesse mecanismo. Vamos passar agora para os outros para a gente finalizar, que já deve estar bem grande esse estudo. Como eu falei anteriormente, vamos falar agora do delay e do feedback. O que acontecia naquela época? Dentro do processo, às vezes se usava, né, o reverb de mola. E o delay nada mais é do que o parente, né, irmão próximo do reverb. Então, ele usava o delay de acordo. Vê que tem dois, medido em milissegundo, logicamente o tempo de um delay, ele botou para quando você estiver usando em 1.5, usa esse tipo de delay que ele usava. E você pode acrescentar mais ou menos. E quando for um som mais para 7.5, você vai jogar aqui para 7.5 para dar mais sabor. Vou jogar aqui para como está lá, ó, 7.5, vamos para aqui 7.5 e vamos ouvir. E o feedback tem a ligação de mais ou menos. Aqui tem a ver com tempo e aqui com o processo, com efeito. Vamos lá, ligamos os dois. E muita gente às vezes pensa, às vezes até uma crítica que eu vou fazer aqui agora, que o fato de usar o reverb, né, na master, que é muito usado hoje em dia, é algo da era digital. Não, senhores, como vocês podem ver, é algo bem antigo, que dava aquele sabor, é uma das coisas que dava o sabor àquele disco, é justamente esse atraso que era causado pelo reverb. O outro, às vezes, por gravar de um gravador para outro, tinha que passar de um lado para outro, para ir corrigindo as falhas, era uma faxina, né? Para fazer antigamente essa edição, que era mais mecânico, mais físico a coisa, que ela tinha que ficar passando e sempre causava um certo atraso. E ele usava todo esse mecanismo ao seu favor, como nós estamos vendo agora aqui, senhores. Nós temos o botão também aqui de feedback e aqui, nesse caso, passa o nome para slap. Por que slap? Porque aí já fica uma coisa mais acentuada assim, é um tipo de um reverb mais rápido, tum, 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 como se fosse o slap mesmo do baixo. Então você vai usar isso aqui mais para instrumento, para situações mais rápidas, como for você botar isso no baixo, ou num tipo de um solo de uma guitarra. Então você vai usar mais o slap. Vamos ver esse processo agora. Então, sempre usar esses processos com parcimônia, ou seja, usando sempre o seu ouvido para conseguir a coloração perfeita do Ed Kramer. Não vamos envergonhar esse nosso grande engenheiro. Faça a coisa de forma bem sutil, escutando bastante, até você ver que realmente chegou o ponto. É igual o bolo, chegar aquele ponto do bolo perfeito. E o low pass aqui tem a ver também, que é a terceira peça desses três do delay, que é um corte. É igual no reverb, eu não falo que tem que cortar aquela extremidade. Ele também já fazia isso há séculos atrás. Como a fita antigamente, ela já tinha assim, para o lado agudo, aquele chiado já natural, então ele fazia um corte em 3.5 que ficou aqui, esse certo atraso. Então pega mais as outras frequências mais para frente, mas você pode ir subindo a gosto, ouvindo sempre, porque essa configuração aqui, ela vai de 200 Hz até 16 kHz. Você escolhe uma que lhe caiba melhor para usar, como se fosse um reverb, esse delay, ó.
sem nada, né? Aqui, na verdade, o 16, como eu já falei, na masterização é sempre cortado, então até o máximo. E vem. E o grave não tem, como eu já falei, o grave em bola. E ele, malandramente, já sabia isso naquela época, lógico, não é bobo. Então ele botava sempre de 200 Hz para lá, para que esse delay não pegasse a parte grave, senão embolar a produção dele. E que ele já era um cara de uma visão digital, né? Muito boa. Esse camarada é um camarada que eu tiro o chapéu para ele sempre. E naquela época, senhores, eles faziam assim, é como se fosse um antídoto. Eles botavam um ruído, que era um chiado, um ruído, tss, porque a fita já tinha esse ruído. Então ele usava um outro ruído para se juntar ao ruído original da fita e assim mascarar, dando aquele sabor mais especial. E com isso também as frequências mais aguda sobressaísse. Você também não necessariamente precisa hoje na área digital usar esse botão, mas se você quer dar esse toquezinho ainda dos gravadores de rolo, pode usar. Vamos ver aqui. Vê que torna um pouquinho mais aguda toda a mix. No final você botando um pouco de noise. Também é algo que não é tão usado. Bom, vamos agora então chegando finalmente ao fim do nosso estudo de hoje. E vai vir uma pergunta. Pô, Jorge, falou. E aonde eu uso essa ferramenta? Bom, senhores, vocês podem usar ela na master, na sua masterização. Ou até na mixagem você já pode levar já com esse certo sabor. Não vai causar dano na sua masterização. Como pode usar um subgrupo para um grupo de instrumento, por exemplo, bota para bateria, depois tu usa mais grave para o bumbo e outras coisas, usando aquele subgrupo e utilizando essa metodologia que Ed Crummy assim usava no baixo. Então, só que não, né, na época que ele fez não tinha subgrupo, mas hoje em dia ele já usa, ele está aí até hoje trabalhando. Então você vai usar no subgrupo para um grupo de baixo, de bumbo, vai usar para um grupo de violões, vozes. Você pode usar em subgrupo, pode usar na master, pode usar na própria track, ou seja, é uma ferramenta a pampa, você pode usar à vontade. O importante é que você lembre sempre de botar na passagem mais alta da sua música e é de 5 a 0, fica sempre ali, aqui de 5 a 0, tem que ficar oscilando aqui dentro, não deixar passar para não saturar. Bote a música na passagem mais alta e deixe oscilar aqui dentro, dá os picos e volta, e você terá bom proveito. Espero que você faça a experiência, veja na tua casa por si mesmo se vale a pena, se é edição secreta do Ed Crummy ou não. Quero aqui agora finalmente deixar registrado toda a minha gratidão a todos vocês que estão aí mandando seus e-mails com seus incentivos. Esse é meu melhor pagamento, já que esse canal não tem um fim lucrativo. A todos aqueles que estão dando seu joinha, que é o único VU que eu tenho para saber se eu estou acertando dentro dos estudos, porque eu não estou aqui querendo glória, eu não quero fama, quero realmente ajudar vocês, fazer um estudo com vocês, e para mim é bom que eu fico relembrando as coisas. Então, na verdade, eu estou ganhando com isso, estou sempre pesquisando, estou sempre aprendendo novamente, né? Relembrar é reviver. Então, estou sempre vivendo que a gente acaba esquecendo. Então, é bom estar com vocês aqui, que me ajuda bastante. A todos vocês que estão se inscrevendo, sejam bem-vindos, estudem. Se precisar de mim, basta entrar em contato. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.